Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Hoje eu tô entrando para falar de um assunto que me pedem muito para falar, extremamente recorrente no consultório, também nas mensagens que eu recebo de vocês pela internet. Nem sempre consigo responder, mas como eu já falei, vou tentar usar esse espaço que a gente tem de conversar ao vivo para responder algumas perguntas. Tem bastante coisa para falar desse tema, mas se quiserem fazer perguntas ao vivo, eu vou tentar, na medida do possível, responder, ok? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte: dinheiro é um assunto extremamente delicado, não é? E quando a gente fala disso em família, então é mais ainda. Quem nunca teve problema em família envolvendo dinheiro? Seja com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos, é um assunto que gera muitas controvérsias. Existe um. Boa noite, Vilma. Existe um módulo do treinamento de intuição onde eu falo somente sobre dinheiro. Falo muito sobre isso na formação de constelações também. Inclusive tem um exercício onde as pessoas conseguem perceber de forma muito verdadeira e concreta de que maneira inconscientemente o valor que elas possuem de mercado, do seu trabalho, de seus produtos ou serviços está sendo valorizado ou não, e qual é o valor que os clientes de fato pagam e percebem naquilo que ela tem para oferecer. É um exercício que eu mesma utilizo para conseguir organizar as questões dos valores dos meus serviços e sempre dá muito certo. Mas enfim, o que eu quero dizer sobre isso, e esse exercício também traz essa compreensão de quantas dinâmicas inconscientes estão relacionadas à questão do dinheiro. E quantas dinâmicas inconscientes da família estão relacionadas com esse tema, quando nós sabemos que a família, para conseguir cumprir todas essas funções de educação, de saúde, de segurança e de tudo o que emocionalmente e psicologicamente os pais proporcionam, também precisa de dinheiro, certo? Porque tudo isso envolve contas, impostos, recursos, serviços, produtos e etc. E quem vive em família sabe muito bem disso. Então, vou considerar essa nossa conversa considerando principalmente de forma muito clara a questão do dinheiro para pessoas adultas que estão em idade produtiva. E aí, vamos lembrar que dentro da família todo mundo deveria ter potência e possibilidade de conseguir se organizar, ter prosperidade, ganhar dinheiro com os seus recursos próprios, profissionais, daquilo que pode oferecer, estar no mercado de trabalho. E aí eu estou incluindo, inclusive, as questões de crise no mercado e de tudo que se envolve em macrosistemas. Essas questões que sempre estiveram aí, épocas mais, épocas menos, desde que o mundo é mundo, e considerando também esses elementos, porque toda essa instabilidade do macrosistema traz também uma desorganização, uma necessidade de adaptação dos próprios microsistemas, ou seja, os sistemas familiares, para que exista uma capacidade de se equilibrar e se reorganizar dentro das finanças para que a família sofra o menos possível os efeitos dessa desorganização macro. E aí nós estamos considerando como a família, principalmente no tema do vídeo de hoje, como a família se organiza em torno desses desequilíbrios, onde o foco nosso não é falar disso, mas é falar de dentro da família, da porta de casa para dentro, o que acontece ali, considerando todas as variáveis que existem, e aí eu falo não só do sistema econômico governamental, mas inclusive das interferências das famílias de origem, do homem, da mulher, das outras questões que aconteceram ao longo da vida e que envolvem a maneira como as pessoas conseguem ou não se organizar na sua vida financeira para cumprirem o propósito da família que geraram, seja uma família com filhos ou seja mesmo um casal. Então, pessoal,
Nesse vídeo eu quero, obviamente eu não vou conseguir falar e dar solução para todas as dinâmicas inconscientes que envolvem a questão financeira, mas o meu papel principal aqui hoje com vocês é ajudar vocês a refletirem sobre algumas perguntas que envolvem sim dinâmicas inconscientes do sistema familiar, envolvendo essa temática financeira, e que quando vocês começam a perceber e se responder essas perguntas, ou mesmo instigar as pessoas dentro de casa a responderem e refletirem sobre isso, vocês começam a perceber de que maneira a questão financeira e o dinheiro pode estar sendo usado de forma errônea, não somente no sentido de como vocês usufruem disso, mas de como vocês entendem o dinheiro, a maneira como equilibram e distribuem isso e a maneira como a família consegue se organizar e se realizar, apesar das questões econômicas globais e apesar das questões do que trouxeram de família, família de origem, que, afinal de contas, é o que mais envolve a maneira como as pessoas entendem o dinheiro e a maneira como elas se comportam inconscientemente, mesmo que muitas vezes a vontade e as intenções com o dinheiro sejam as melhores possíveis, aquilo que fala sobre a dinâmica como isso está sendo organizado, conversado e manifestado dentro daquela família, daquela casa, fala muito sobre aquilo que receberam de família de origem, todas as dinâmicas inconscientes que envolvem esse assunto. Então, algumas reflexões que eu gostaria de colocar para vocês e que tem a ver com essas dinâmicas inconscientes, onde é importante vocês começarem a refletir e pensar sobre isso na vida de vocês. Eu sei que talvez vocês vão me ouvir falar e vão pensar num familiar, um no outro, em uma dinâmica A ou B dentro de casa, vão querer falar algumas coisas para alguns familiares depois que desligarem esse vídeo, provavelmente, porque o que a gente está falando envolve invariavelmente muitos integrantes da família, via de regra, e é muito importante que se converse sobre isso para conscientização. Aliás, esse é o primeiro passo para se organizar finanças, é fazer com que isso deixe de ser um tabu, com que essa esfera da vida doméstica possa ser conversada, possa ser combinada e possa ser organizada entre os membros da família, as responsabilidades distribuídas, as características do que faz bem ou faz mal também conversadas e faladas para que se entre num consenso. Porque afinal de contas, mensagem subliminar e tabu sobre dinheiro é uma das grandes variáveis que mais causa problemas sobre esse assunto e muitas vezes é determinante dentro de uma casa para que as coisas não fluam, não vão bem e não tragam satisfação, que é o que deveria acontecer na vida de todos nós. Então, vamos pensar o seguinte, gente, pensando vocês sobre vocês mesmos. Identifiquem na família de vocês, no sistema que vocês fazem parte hoje, e eu quero que vocês pensem com família assim, pais, filhos, irmãos e também antepassados se identificarem algo daquilo que eu vou perguntar para vocês à medida que vocês forem refletindo, que tem a ver com história de família de origem, que via de regra também tem até 4 gerações atrás, mais ou menos, tudo que aconteceu ali com relação ao dinheiro pode ter sido herdado nas emoções e comportamentos e pode também ter causado muitas dessas dinâmicas inconscientes e invisíveis que vocês estão lidando hoje. Então pense com vocês, quem na casa, na família de vocês hoje ganha dinheiro ou não ganha dinheiro? É engraçado a gente pensar nisso, mas provavelmente vocês vão começar a identificar quem ali está ganhando e quem não está e por que está ganhando ou por que não está ganhando. Vamos partir do paradigma e do princípio, se vocês ainda não pensam dessa maneira, que todas as pessoas em idade produtiva têm condições de realizarem alguma atividade e terem seu lucro. Mesmo nos momentos de instabilidade financeira, as pessoas se organizam em torno de novas tarefas, novas atividades, novas fontes de renda e conseguem de alguma forma se sustentar. Então, se alguém ganha ou não ganha por quê? Isso é combinado? É um combinado entre os integrantes da família que tal pessoa não ganha dinheiro e o outro cuida de uma outra atividade ou de alguma outra função dentro de casa? É combinado que alguém não ganha dinheiro porque está recebendo algum
sustento dos pais para fazer um concurso, estudar para uma prova ou para poder realizar outras coisas enquanto alguém segura as pontas, ou o marido, de um outro lado, a esposa, enfim. Então, tudo isso parte de uma questão de combinados e contratos invisíveis. Então, quem ganha e não ganha, e isso acontece por quê? Isso está claro? Está claro o propósito do porquê essa dinâmica dentro da família? Ou o fato de alguém ganhar e outra pessoa não ganhar dinheiro dentro de casa tem a ver com mensagens subliminares, com uma comunicação não clara do que não foi dito, não foi falado e que causa mal-estar ou desconforto em algum membro ou alguns membros da família. Isso pode acontecer inclusive com você que está me assistindo. Procura refletir há quanto tempo nessa família ou há quantas gerações o papel de provedor e de dependente financeiro existem na dinâmica familiar. É importante a gente entender isso. Por quê? Há poucas décadas a gente começou a ter a participação da mulher nas finanças da casa. Os homens desde sempre foram condicionados a ganhar dinheiro, trabalhar, sustentar a família. Há poucas décadas isso mudou, já falei disso em vários vídeos, por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho, por conta do pós-guerra, na Segunda Guerra, onde faltaram homens para sustentar as famílias, as mulheres tiveram que arregaçar as mangas e começaram a ir para o mercado de trabalho, começaram a exigir os seus direitos, a exigir seus salários. Teve a questão lá da queima de sutiãs, vieram os movimentos feministas e tudo que vocês conhecem, mas tudo isso nasceu por conta de uma grande necessidade. As mulheres foram ganhando seu espaço, foram gostando da vida profissional, porém, hoje em dia nós estamos aí há 2 ou 3 gerações apenas de mulheres que de fato estão no mercado de trabalho onde isso é normal, é natural. E por isso é muito comum nós termos nas famílias mulheres jovens e idades produtivas que muitas vezes não conseguem ganhar dinheiro, não têm a destreza sobre como fazer isso, ou ganham muito menos que os homens, por conta muitas vezes de não terem aprendido a fazer isso, não terem aprendido com o exemplo das mães, das avós ou das bisavós, ou mesmo quando essas mesmas mulheres conseguiram se sustentar ou colaborar com a renda familiar, acabaram de alguma maneira trazendo isso como um movimento tão novo que é para todas e a grande maioria das mulheres, que fica difícil se ter isso nos genes, na destreza, no comportamento, nas emoções como algo normal e natural. Então pensem aí, eu estou dando esse exemplo, né, de homens e mulheres sobre os papéis de dependente e provedor financeiro, porque isso ainda é muito comum. E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Não estamos aqui estabelecendo julgamento de valor, mas simplesmente lembrando da história dos contratos, o que foi combinado entre o casal ou entre os pais e os filhos que possam ainda morar na casa dos pais, mesmo adultos e produtivos, o que também não tem nada de errado, é tudo uma questão de combinado. Lembrem o que eu estou falando. O problema é quando existe um mal-estar estabelecido, generalizado e não falado entre um ou mais integrantes familiares com essa situação de quem ganha ou não ganha, como e por quê. E aí sim, isso é problema e enrosca a prosperidade da família. Eu estou te ajudando a refletir sobre essas questões da prosperidade, onde as coisas não estão claras e precisam começar a ser pensadas e faladas para começar a resolver, melhorar a vida de todo mundo que faz parte da sua família. Reflete aí, gente. Outra questão super importante quando a gente fala em dinâmica inconsciente de dinheiro dentro do sistema familiar. Quem tem dinheiro na família? Por um acaso, controla as escolhas de alguém que já é adulto. Vamos considerar aquilo que eu estava falando no começo, né? Vamos considerar pessoas produtivas em idade adulta e vamos refletir sobre dinâmicas invisíveis que tenham a ver com controle. É claro que quando alguém em idade produtiva recebe dinheiro de outra pessoa, muitas vezes existe a contrapartida. O equilíbrio disso tem que se dar de alguma forma, ajudando a realizar tarefas domésticas ou fazendo outros tipos de atividades para casa, para dentro de casa, ou tendo uma contrapartida de estudar para algum concurso, para alguma prova. Cada família tem o seu contrato e o seu combinado. Mas pensem de
que maneira, algumas vezes, é isso que eu estou me referindo, esse controle pode ser perverso, de que maneira muitas vezes as pessoas que não ganham dinheiro dentro de casa podem estar sendo controladas por alguém que detém um poder de uma forma violenta ou controladora em excesso, a ponto de dominar e tolir a vida da outra pessoa que tem a sua condição intrínseca de poder fazer seu dinheiro, mas que acaba entrando num jogo onde não existe vítima e algoz, é um jogo complementar, onde muitas vezes esse controle acontece na questão financeira. Reflitam sobre outra coisa. Que vantagem, daquela vantagenzinha assim, pequenininha, possui na família a pessoa que não está prosperando, que não está ganhando dinheiro? Pode parecer algo absurdo que eu estou sugerindo para vocês, mas quando nós falamos de dinâmicas inconscientes, nós precisamos colocar isso sob perspectiva. Quando alguém não prospera e não consegue ganhar dinheiro, e eu estou falando, gente, que não estamos falando da pessoa que ganha menos dentro de casa ou daquela que tem ali a sua condição e está batalhando, independente do valor que ganha. A gente está falando das pessoas que têm total condição de terem alguma renda, mas não estão conseguindo fazer isso ou não estão fazendo propositalmente por algum motivo. E aí nós precisamos observar, dentro dessas dinâmicas inconscientes, o que lá no fundinho essa pessoa está tendo como vantagem. Pensa assim, essa pessoa pode estar sendo bode expiatório dos problemas da família, quando se fala sempre daquele que não trabalha, que não tem dinheiro, e onde muitas vezes existem outros problemas maiores não falados e não ditos na família que podem estar sendo descarregados exatamente naquele carinha lá que não está trabalhando, que não está sustentando, que não está fazendo por onde, e algumas vezes essa pessoa que não ganha dinheiro, ela pode estar sendo a lata do lixo da família, e aí isso vira uma bola de neve e a pessoa não só não consegue prosperar, como a família também não consegue fazer atitudes que façam com que a pessoa consiga fazer por si, estabeleça sua linha de futuro, se desmembre desse papel de bode expiatório ali dentro. Percebam, gente, que é uma complexidade, né? E por isso que eu não vou entrar nas dinâmicas e não vou ficar falando aqui sobre como se soluciona cada caso, mas sim ajudar vocês a refletirem, porque a solução de cada caso existe a partir de uma observação do contexto de cada situação. Então, eu estou ajudando vocês a pensarem sobre isso para poderem mudar e se darem conta de algumas coisas complicadas que talvez vocês ainda não tenham se dado conta sobre como as dinâmicas financeiras envolvem o sistema todo e não simplesmente a questão individual. Meu papel é ajudar vocês a refletirem sobre isso. Mas lembrem que as soluções advêm da criatividade de cada um e também advém quando vocês precisam de procurar ajuda terapêutica depois disso ou de um consultor financeiro, depois de refletir e encontrarem muitos emaranhamentos, ela é necessária para que algumas coisas que vocês possam identificar não aparentem estar lá muito tranquilas ou muito bem ou trazendo bem-estar. Afinal de contas, nós estamos aqui pensando no que traz prosperidade, estou tentando ajudar vocês a estabelecerem esse fluxo de volta na vida de vocês, através do pensamento. Então, reflitam se essas vantagens que essa pessoa que não prospera pode estar sendo de bode expiatório, pode ser para não estudar, pode ser para não trabalhar, pode ser até mesmo para dedicar a vida a alguém que depende de muita companhia nesse sistema familiar e por isso existe um jogo velado de retroalimentação, onde um trabalha e o outro ganha companhia, mas até que ponto isso é benéfico para as duas partes depende de cada caso, é isso que eu quero que vocês observem no exemplo pessoal de vocês. De que maneira isso também pode estar sendo para ganhar coisas, ou ganhar dinheiro, ser sustentado, ocupar o mercado, governo, a crise com relação à sua situação. Lembrando que todos nós temos essa capacidade de nos profissionalizarmos, buscarmos emprego, serviço e termos alguma renda, algum sustento, por menor que seja, para termos a nossa dignidade e desenvolvimento pessoal como ser humano. Então, outra questão que eu quero que vocês reflitam, se existe algum problema de prosperidade na vida de vocês atualmente. Existe alguém nos antepassados ou alguma história que possa ter passado por não conseguir de forma alguma prosperar, ter fracassado, falido, ou
se existe alguma situação dessa na linha presente e ainda exista muita lástima por essa situação, muito pesar, muita dificuldade, como se fosse carregando um peso nas costas, às vezes casos onde existem essas situações e ainda exista dívidas na família por conta de situações assim, muitas vezes as pessoas sentem como se estivessem bloqueadas, arrastando, não conseguindo ir adiante por conta do que aconteceu. E isso tudo fica impregnado no inconsciente da família e muitas vezes não deixa prosperar. Como nós falamos muitas vezes já dos antepassados, as questões financeiras também passam muito por aí. Aqui no Brasil, cada país tem a sua dificuldade preeminente quando a gente fala de inconsciente coletivo. E o Brasil é um país onde nós temos muitas pessoas refugiadas de guerra ou mesmo prisioneiros de guerra. E aí o que acontece? Muitas vezes nós carregamos no nosso DNA, lembrem que isso já foi comprovado, né, por uma faculdade de medicina há 3 anos atrás, já falei disso em outros vídeos, o quanto nossos comportamentos e emoções muitas vezes são herdados. E aí o que acontece? Como nós temos no grande inconsciente coletivo do Brasil essa grande ferida que é de ter nossos antepassados terem passado muita necessidade, terem vindo para cá buscar oportunidades, essa noção, não só genética, mas também do comportamento, da escassez, da falta de dinheiro, da pobreza, do sacrifício absurdo para ganhar dinheiro, podem estar presentes na vida da gente. Então pensem aí se não sei se vocês estão. Aqui, voltou. Deu uma instabilidade aqui na internet. Então, pensem se vocês têm alguma situação muito difícil nos antepassados ou alguma geração anterior a de vocês que possa estar influenciando no subconsciente, fazendo com que vocês não consigam prosperar, ou mesmo inconscientemente repetindo a mesma história, porque não sabem fazer de outra maneira, ou porque aquilo foi tão duro e tão complicado que acabou arrastando a vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem na família para o mesmo caminho. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Outra questão muito comum, que envolve não apenas a perda do dinheiro em si, daquele que não perdura e não prospera na família, mas que pode ser um grande indício de uma questão emaranhada inconscientemente na família, é verificar se existem vícios na família. Vício em jogo, vício em álcool, em drogas ou mesmo em sexo. E isso não implica apenas no dinheiro que é gasto com isso, mas também em dinâmicas inconscientes de vício que fazem com que o dinheiro simplesmente suma. Eu canso de ouvir no consultório pessoas que são filhas de pessoas alcoólatras com dificuldade financeira por conta de jogo, por conta de mulher, né? Muito comum também em gerações anteriores, principalmente. E o quanto fica difícil e complicado estabelecer dinâmicas inconscientes saudáveis em um sistema familiar que tenha por dinâmica padrão o vício. O vício, quando ele existe, ele não está relacionado somente àquela questão pontual, mas muitas vezes está relacionado também a toda uma forma como a família se organiza e provavelmente também se organiza em forma do dinheiro. Não apenas aquela pessoa problema que tem o vício, mas onde existe toda uma organização dos outros integrantes em função de o dinheiro não durar, as coisas não funcionarem, a família não conseguir ter dinheiro, muitas vezes por quê? Porque muitas vezes, se existisse dinheiro, talvez aquela família não conseguisse se divertir, prosperar, ficar leve, tranquila, relaxada. Isso é uma outra questão imensa que tem a ver com codependência, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque se existe algum tipo de dinâmica de vício na linha ancestral de vocês, com os pais, ou mesmo dentro de casa onde vocês vivem hoje em dia, isso pode estar se reproduzindo sem que vocês percebam, também em outras esferas da vida, não necessariamente quando aquele vício ainda está ou não presente, porque são dinâmicas inconscientes que se criam e com dinheiro isso é extremamente comum, muito mais do que vocês imaginam. Então pensem sobre isso e comecem a estabelecer aonde será que eu possa ter crenças que têm a ver com o mecanismo de vício que podem estar prejudicando, inclusive, principalmente, minha forma de lidar com o meu dinheiro. Lembrem que o Freud ele falava muito que o dinheiro é uma das maneiras onde a gente simplesmente não consegue calar o nosso subconsciente, onde ele domina totalmente a nossa vida, porque é um pouco difícil
de controlar ou de manipular o que a gente faz com isso. Aquele comportamento, a forma como ele vem, geralmente a forma como a gente é internamente em várias outras áreas da vida. Reflitam também, pessoal, se existem casos extraconjugais ou filhos não reconhecidos no sistema que vocês estão, ou com relação aos pais ou mesmo aos avós, e a forma como entenderam isso. Ah, como é que eu vou saber se teve caso extraconjugal, se tem filho não reconhecido? Porque quando existe, a gente sabe. Simples assim. Todo mundo tem um sensorzinho de uma desconfiança, de uma intuição, que às vezes até pode estar errada, mas que muitas vezes é o melhor sinal que a gente tem de que alguma coisa muito disfuncional está acontecendo, e isso muitas vezes se manifesta através de uma sensação de angústia, de ansiedade, de compensação, de algo que vem, a gente não sabe exatamente por onde, porque os inconscientes se comunicam. E quem me acompanha aí há mais tempo, né, sabe que nas constelações a gente fala muito sobre isso, psicologia sistêmica familiar também fala pra caramba sobre como a gente tem essa capacidade de sentir essas coisas, e muitas vezes as maiores vítimas são as crianças, que via de regra denunciam dinâmicas disfuncionais através de desenhos, através das brincadeiras preferidas e a maneira como isso escapa de alguma forma. Então, se vocês sentem ou sabem que existiu algum caso extraconjugal difícil, no sentido de serem relações longas que fazem uma desorganização na família. Não que um simples caso extraconjugal também não faça isso, mas principalmente quando a gente está falando de dinheiro, dinâmicas onde existe uma segunda família escondida, aquilo prejudica pra caramba a forma como a família em questão realmente prospera ou consegue fazer a energia do dinheiro fluir. É como se existisse sempre uma pressão, sempre um perigo iminente que fizesse com que o dinheiro escapasse, as pessoas não conseguissem se organizar juntas para conseguir prosperar, porque existe uma fraqueza do sistema, uma força invisível que faz com que as pessoas não consigam estar totalmente em harmonia, já que existe uma pressão de uma segunda família, como se estivesse querendo entrar o tempo inteiro. Lembrem que a energia da vida é uma energia muito forte. Então, quando tem outras vidas envolvidas dentro de um sistema configurado familiar, aquela energia acaba se tornando muito forte, às vezes até levando uma família a se destruir por conta disso. Muitas vezes isso por forma de compensação. Então, pessoal, outra questão aí para vocês pensarem sobre isso. É bastante coisa, né? Eu falei que era complexo. Imaginem se a gente entra profundamente em cada assunto desses, quanto pano para manga tem aí. Eu imagino que vocês devem estar pensando em 1 zilhão de coisas. Não enlouqueçam com o que a gente está conversando e lembrem que essa conversa é para melhorar, é para ter consciência, clareza e começar a entender que talvez muitas dificuldades financeiras que vocês têm podem estar relacionadas com algo que a neurociência explica. Essas angústias e agonias inconscientes que fazem com que vocês sintam muito nervosismo, ansiedade e sensações com relação ao dinheiro que não ajudam e que por isso fazem com que comportamentos e pensamentos negativos se perpetuem. Mas lembrem, todo mundo tem condições de prosperar e conseguir se realizar na vida com relação a isso de alguma maneira. Então, é nesse sentido que a gente está conversando, descobrir o que de inconsciente pode estar relacionado com isso, prejudicando a tua vida, para que algumas coisas comecem a clarear e isso comece a melhorar. E aí pensem em algo que tem a ver com a personalidade de vocês e também tem a ver com as relações sistêmicas envolvendo dinheiro. Quais são as crenças familiares principais e predominantes sobre o dinheiro? Vocês têm no sistema da família de origem que o dinheiro é bom, que as pessoas são felizes, são autorizadas a prosperar, a terem sua carreira, a andarem para a vida e conseguirem se desenvolver? Ou vocês têm no sistema familiar de vocês de origem, ou mesmo na vida que vocês vivem hoje com marido, mulher, filhos, uma ideia de que sempre vai faltar, nunca vai dar pé, que dinheiro é problema, que traz angústia, que só os outros enriquecem, que quem é rico é ladrão, que a gente é pobre mesmo e vai ser sempre assim, ou vida de pobre é desse jeito, vida de pobre é daquele, sabe? Essas piadinhas que fazem, que é engraçado, mas que vão, de uma certa forma, construindo o inconsciente das pessoas e que quanto mais são faladas,
Pensem que existe uma área de conhecimento dentro da neurociência que é neurolinguística e ela fala exatamente a forma como a gente estrutura o nosso pensamento a partir da repetição. Quanto mais a gente repete algo, mesmo que seja em tom de brincadeira, aquilo se torna o nosso condicionamento comportamental. E quando a gente vê, tá se boicotando e fazendo uma série de coisas que nem queria estar fazendo, simplesmente de tão acostumado que a gente está a pensar daquele jeito. O nosso inconsciente entende tudo isso, ele ouve. E é importante que a gente comece a reposicionar as nossas crenças sobre dinheiro. E muito por isso eu estou falando para vocês também. Pensem que todo mundo tem capacidade de prosperar, fazer pensamentos melhores, se organizar, mesmo que esteja numa pindaíba, mesmo que esteja numa situação muito ruim, tem que começar de algum lugar para encarar o monstro de frente, se organizar, perceber quais são as ações necessárias para adequar a condição financeira à realidade atual, para a partir dali começar a ter conhecimento, consciência e vontade de, a partir desse momento, trazer uma plenitude maior e uma inteligência melhor para lidar com as questões financeiras. Mas isso passa muito por conscientização e por parar de correr atrás do prejuízo e perder o fio da meada do momento onde as coisas vão começar a melhorar. O dinheiro sempre fala de a gente conseguir parar, organizar, ver em números, parar de usar tanta energia emocional com relação a isso e ver objetivamente, psicologicamente, o que precisa, como está a situação, o que precisa ser feito, quais são as ações a tomar e de que maneira, a partir da vida mais organizada, mesmo que precise baixar o padrão de vida ou fazer o que for preciso, começar a lucrar mais e a perder menos. Eu sempre dou o exemplo de pensar em prosperidade, que quando as pessoas pensam no arquétipo da prosperidade, elas pensam em alguém jogando dinheiro para cima, em alguém milionário, esnobando, esbanjando, ostentando, como se fala, né? Quando, na verdade, muitas esse cara milionário ali que ganha seus 50 mil por mês, 100 mil por mês, 1 milhão por mês, muitas vezes o padrão de vida acompanha esse lucro e esse ganho, porque ele passa a frequentar lugares cada vez mais caros, ter que mostrar que tem dinheiro para pessoas que cada vez precisam saber que ele tem mais dinheiro, aumenta o padrão de tudo o que é estilo de vida, e quando vê, todo o dinheiro foi consumido para aquilo, se não tem essa ponderação e essa capacidade de pensar de fato de uma forma próspera. Que é muito diferente de pensar sobre ganhar muito dinheiro. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Então, vamos pensar nesse exemplo e pensar numa pessoa lá que tem um emprego razoável, de um nível médio, mas que tem um padrão de vida baixo e onde economiza todo mês um pouquinho, vai guardando uma poupança, daqui a pouco constrói uma kitnet ou encontra um investimento que não seja poupança, onde o seu dinheiro renda um pouquinho mais e comece a conseguir fazer aquilo se multiplicar a longo prazo e cada vez prosperar um pouco mais. Quem vocês acham que vai estar melhor daqui a 5 anos? Pois é, o raciocínio da prosperidade ele passa muito sobre isso, sobre como as pessoas organizam o seu pensamento em torno de prosperar e não simplesmente de terem um padrão de vida luxuoso ou dinheiro, né, rasgar dinheiro. Tudo isso tem que ser muito bem pensado e revisto para que se aprenda como nós precisamos entender o que é de fato ser rico, ter prosperidade de verdade, que coisas se priorizam quando se chega num nível onde o dinheiro passa a ser uma energia que traz tranquilidade, capacidade de realização, capacidade de sentir coisas boas, de se harmonizar com as pessoas que se convivem, principalmente no sistema familiar. Outra coisa que eu quero que vocês pensem, importantíssima e tem a ver com as crenças também, que muitas vezes as pessoas me procuram com uma potência imensa e gigantesca de conseguirem alavancar muito a sua vida, a sua carreira, o dinheiro que ganham, e eu auxilio as pessoas a fazerem isso, entenderem onde o inconsciente está prendendo esse mecanismo de essa capacidade de ir além. E isso tem a ver com uma pergunta essencial que eu vou fazer para vocês. Pensem aí com vocês agora. Qual é o teto financeiro dos pais de vocês? Juntando o valor que pai e mãe ganharam, qual era o valor máximo da casa de vocês? Quanto ganhavam os pais de vocês? Do que equivale? Sobre o que era possível usufruir. Pensem nisso e pensem o quanto isso, independente de serem valores altos ou valores baixos ou valores médios, pode estar inconscientemente influenciando drasticamente a maneira como vocês entendem se o quanto vocês ganham é muito, se o quanto vocês ganham é pouco e se aquilo principalmente é suficiente ou não é para sobreviver.
Porque muitas vezes, pessoal, o teto dos pais, aquilo que eles conseguiram de melhor, influencia muito positivamente ou, infelizmente, na maioria das vezes, de uma forma muito negativa na concepção que os filhos tiveram de dinheiro. E hoje em dia, quando você está lidando e requebrando aí com as suas finanças, é muito provável que a concepção do que é esse teto esteja te deixando muito confuso sobre o que de fato é suficiente para ti ou não, seja de uma forma boa, seja de uma forma ruim. Em que sentido? Pessoas que, como eu dei o exemplo antes, muitas vezes têm capacidade de ganhar mais, mas porque a família é muito humilde ou chegou num patamar tal menor do que a pessoa tem condições hoje, muitas vezes ela se sente culpada de avançar e de ir além. E isso pode ter a ver com a situação passada dos pais ou com a situação atual. E inconscientemente se começa a gerar e criar mecanismos de não prosperar exatamente por essa sensação que nós temos de infância, de criança, de filho, de não poder ir além. Então, como eu me veria se eu fosse alguém que consegue ir além do teto dos meus pais? Ou o contrário também é muito comum. Pessoas onde os pais conseguiram prosperar muito ou tiveram fases de vida onde tiveram muito dinheiro e aonde de repente o filho tem um nível médio ou consegue se sustentar, mas não exatamente com o padrão que tinha, e aonde esses filhos se sentem extremamente invalidados, incapazes e julgando sua condição financeira como algo muito baixo, muito insatisfatório. Isso também é extremamente prejudicial. Então é importante avaliar, pessoal, qual é o equilíbrio, qual é o meio termo entre aquilo que foi e entre aquilo que é possível, desejável e atingível por vocês hoje em dia. Ficar tranquilo com isso e considerar o teto dos pais financeiro como algo que sim influencia inconscientemente demais a maneira como cada um lida com as suas próprias finanças. E aí pensem, se a tua vida prosperasse hoje, como é que seria? Se você realmente conseguisse ser a pessoa que ganha o seu salário, consegue guardar um valor por mês, independente do seu padrão de vida, lembrem que prosperidade não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, inclusive, vai na contramão, onde pessoas que têm um padrão de vida um pouco mais baixo conseguem prosperar porque priorizam a questão de multiplicar o seu dinheiro e não simplesmente gastar o que ganham com custo de vida. Eu vou falar mais sobre isso em outros momentos. E pensem aí, como é que seria se você conseguisse prosperar? Ia se sentir mais tranquilo? Ia se sentir mais leve? Ia conseguir ser mais feliz, dar um bom dia para as pessoas com quem você convive, não ficar tão mal-humorado, não pensando em dinheiro o dia inteiro, o tempo todo, mas quando pensasse isso desse uma alegria, uma vontade de produzir mais, de economizar mais, de realizar mais conquistas, de ter mais renda. Como é que é? Como é que seria a tua postura? E perante a tua família, se você de fato tivesse prosperidade, essa família aí que a gente está falando até agora, como é que seria? Como é que você iria se posicionar se conseguisse estar mais realizado, estar mais inteiro, estar mais adulto com relação às tuas finanças? Mudaria alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. E é importante mentalizar isso, porque isso faz parte do teu processo de poder da mente, de criação daquilo que você pode atingir. E isso começa invariavelmente antes de fazer as contas através do teu pensamento. A forma como você vai encarar as coisas e vai remodelar a tua vida para alguma coisa que a tua consciência de fato deseja e não simplesmente ser arrastado com a corrente. E, em último e não menos importante, aliás, a mais importante das perguntas e que fala muito sobre constelação e finanças e dinheiro e família, quando nós estamos falando sobre a nossa questão financeira, tanto individual quanto familiar, está focando no futuro? De fato pensa no amanhã, em ser previdente, em olhar para as coisas que estão daqui como recurso para adiante? Ou se está ainda preso em questões do passado, em finanças no passado, na história dos pais, na história do sofrimento dos pais, no quanto não se teve, no quanto não deu, no quanto foi difícil, no quanto esteve desempregado, no quanto não está sendo fácil. Se está nisso ou está no futuro. Gente, a neurociência comprova isso. Nós estamos
condicionados a construir o nosso futuro de acordo com o foco onde nossos pensamentos estão agora, no momento presente. Então, se você por acaso ainda tem alguma amarra, alguma âncora no que diz relação a dinheiro, numa situação muito ruim atual, ou mesmo em situações do passado, dá um jeito de reposicionar o teu pensamento e começar a pensar agora. O que eu posso fazer para que eu consiga olhar para o meu futuro com bons olhos, olhar para o meu futuro de uma maneira mais inteira, com soluções, criativo, com imaginação, com jogo de cintura, conseguindo de fato construir coisas melhores sobre a maneira como eu encaro esse assunto e também perante os meus familiares. Então, gente, pensem sobre essas questões. Eu tenho certeza que à medida que vocês foram refletindo, raciocinando, certamente muitos insights vieram. Todos nós temos a capacidade de pensar sobre nós mesmos, nós somos o nosso maior mecanismo de autopesquisa. Então, reflitam sobre isso, conversem com os familiares, não caiam na besteira de sair desse vídeo apontando o dedo para todo mundo, dizendo isso está errado, aquilo está errado. No momento algum eu falei disso, falei sobre consciência e reflexão. E consciência e reflexão serve para que a gente construa diálogos construtivos com as pessoas que a gente convive. Então, se vocês identificaram algo aqui que possa estar interferindo na relação de vocês e da família como um todo com o dinheiro, uma sugestão muito legal para vocês é colocarem isso em forma de pergunta com quem vocês querem conversar sobre esse assunto, sobre o que refletiram aqui. Ah, fulano, você não acha que tal assunto pode estar interferindo no comportamento A, B ou C? Ou está interferindo em algo que a gente esteja vivendo no momento presente? Você não acha que, de repente, tal situação poderia ser mudada? Vai para a pergunta e para a solução. Vai de forma colaborativa, ter diálogos construtivos onde seja possível trazer os teus familiares para uma colaboração onde todos auxiliam na questão da prosperidade, no sentido de ajudar a família como um todo a olhar para frente e ter melhores resultados nessa área da vida. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que gostem. Se lembrarem de alguém que possa se beneficiar dessas informações, por favor, compartilhem esse vídeo, porque alguns insights podem mudar totalmente a visão que nós temos e a postura diante de algumas situações difíceis. Não tem por que sofrer quando tem solução para isso. E espero que vocês se estimulem com essa conversa que nós tivemos hoje a conseguir, de alguma maneira, buscarem informação, buscarem consultoria financeira, buscarem auxílio profissional, buscarem rever as questões inconscientes de alguma forma para que consigam estabelecer trocas mais significativas com relação à vida financeira de vocês também, porque isso tem tudo a ver com pensamento, com família, com sistemas. E lembrem que nós estamos com as inscrições e informações na formação de constelações sistêmicas abertas. E esse ano, agora, já, nós estamos também com as inscrições do Intuition, que é o desenvolvimento de intuição abertas também, tanto para Floripa e Porto Alegre, quanto para São Paulo. Então, deem uma olhada no meu site, danieltedesco.com.br, estão todas as informações ali. E muito do que eu estou falando aqui, eu falo nos cursos também, inclusive tem módulos específicos onde nós aprofundamos esses assuntos e podem ter certeza que muita gente já foi ajudada, já melhorou demais as suas condições com algumas dicas simples e reposicionamentos na sua maneira que possa estar disfuncional de se relacionar com relação a esse tema. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Um ótimo domingo para vocês, um ótimo início de semana e até a próxima.